Seja bem-vindo para esta aula sobre julgamentos, dando sequência. Então vamos lá. O objetivo desta aula é trazer uma introdução aos julgamentos. Então, o que se pensa quando se fala em julgamentos? As pessoas dizem aí fora, né, gente? Julgamento é bom, julgamento é ruim. Vamos entender aonde que se encaixa isso. Como abordar este assunto que parece ser tão delicado, né? As pessoas hoje em dia confundem muito crítica com julgamentos. O julgamento é uma ferramenta ontológica que pode ser utilizada em diversas situações do nosso dia a dia e que são utilizadas. Nós praticamente julgamos o tempo todo. A questão é como julgamos. Julgamos com autoridade, julgamos com competência, julgamos com o nosso ego, julgamos com um contexto bem formado e a partir de que ponto nós julgamos? Qual é o objetivo de estabelecer um julgamento? Isso tudo vai fazendo um contexto, vai dando uma forma, vai dando um caldo para essa palavra, para ela não ficar tão feia assim. Porque ela, na verdade, é uma palavra muito bonita que nos ensina a crescer, nos ensina a melhorar, nos ensina a educar os filhos, a desenvolver equipes, nos ensina a gerar ações dentro de uma equipe de trabalho. O julgamento é uma excelente ferramenta para o dia a dia através da comunicação. Então vamos lá, partimos do princípio de que nós somos seres linguísticos, nos comunicamos através da fala, através dos gestos. E os julgamentos fazem parte desse processo. Tá? Então esse vídeo é para aprender a desenvolver, né, a capacidade de fazer o julgamento e desenvolver equipe e se relacionar também melhor dentro de casa. Então seja se tem medo de receber julgamento, seja se tem medo de ser agressivo no julgar, ou porque as pessoas te dizem que tu és agressivo no julgar, estudando julgamentos, ampliando essa condição ontológica, linguística, verbal, de estabelecer uma condição, de ver um contexto e entregar, emprestar esse contexto para alguém, nós estaremos fazendo o julgamento. Introdução feita, vamos para frente, tá? Então o objetivo é esse, como estabelecer julgamentos produtivos nos momentos da verdade que nós temos durante o dia. Quais são eles? Bom, se eu sou um líder, eu tenho seguidores, eu preciso desenvolver uma equipe. Como é que essa equipe, e aí eu gostaria já de começar que tu vá refletindo, né, trazendo para a tua própria vida esta condição de refletir sobre o teu papel enquanto líder agora neste caso. Como é que a tua equipe te vê? Ela te vê como alguém a ser seguido ou te vê como um tirano que seta os objetivos, dá as ordens e tem que obedecer, né? Eu não sei vocês, eu já tive os dois exemplos lá no início da minha carreira, quando eu trabalhava em multinacional. Eu tive os dois exemplos de líderes, aqueles tiranos e aqueles que conversavam, dialogavam, estabeleciam julgamentos bem fundamentados, desprovidos de ego. E aqueles líderes me tocavam mais o coração e eu tinha mais vontade de fazer as coisas, até mesmo em função deles. Os outros não, eu tinha uma aversão, né? Então isso é muito normal de haver esses dois tipos, né? Líderes que nós queremos seguir e líderes que nós não queremos seguir. E assim também são os casais. Os casais, eles conversam, estabelecem julgamentos ou se criticam, ficam apontando dedos um para o outro. É muito comum aqui no consultório clientes trazerem questões relacionadas à sua relação de casal. E muitas vezes, ao observar o processo, nós vemos que os casais estão se apontando o dedo, se julgando de uma maneira equivocada, isto é, se condenando, se criticando, e aí não chegam num lugar produtivo. Pessoas que se amam acabam se destruindo porque estão se apontando um dedo. É uma dinâmica que pode ser saudável ou doentia
na sua comunicação. E essa mesma dinâmica do casal pode se dar na dinâmica com os filhos, de mostrar uma situação, gerar um contexto, estabelecer um julgamento, seja de arrumar o quarto, de comer, de ir para a aula no horário certo, de escovar os dentes, de juntar as suas coisas pela casa, o como nós estamos falando, qual o benefício que a criança vai ver nisso, e para que ela entenda o porquê de certas coisas. Tem várias linhas de trabalho. Eu não pretendo que esta seja a linha melhor ou a linha que vai solucionar a vida. Estas aulas são o início, porque este processo ele depende de um autodesenvolvimento para que ele possa acontecer. Mas é um início sólido, um início consistente, para que se possa, no mínimo, trabalhar com fatos, com observação de um fato real, a partir de um lugar construtivo. Tá? Então, tarefa número 1, se eu puder dizer, a número 1 de um líder é liderar a si mesmo. E para eu liderar a mim mesmo, eu preciso saber ler o que está acontecendo à minha volta, saber identificar o que está acontecendo comigo, porque a partir daí eu vou passar a liderar também os meus superiores. E depois eu vou liderar os meus pares. E, em última instância, eu vou liderar a minha equipe. Então eu posso pensar que eu tenho 50% de tempo para investir em mim, 25% para investir nos meus superiores, 20% para investir nos meus pares e 5% somente. Se eu fizer esse trabalho, todos os meus seguidores vão me seguir. Agora, o julgamento é importante porque ele vai ser importante para nós trabalharmos algumas ferramentas, entre elas o feedback. Eu preciso escolher quem eu quero ser. Como é que eu quero ser percebido? E quem eu quero ser leva tempo. O fato de tu estares agora aqui aprendendo o que é um julgamento, ou qualificando ou evoluindo nessa questão, ou vendo mais uma possibilidade. Eu falei para vocês, isso aqui não é a salvação da lavoura, mas pode salvar relacionamentos, pode salvar equipes e pode gerar muitos resultados. É uma forma produtiva. Então, para que eu chegue nessa forma produtiva, eu preciso de tempo para praticar. Então, não é uma coisa, vou ver uma aula aqui de vídeo, vou ver um vídeo, vou ver uma aula e vou ficar craque nos julgamentos. É uma aula consistente, mas demora porque precisa desenvolver de dentro para fora. Então, eu preciso saber quem eu quero ser, ou eu olhar para trás e ver quem eu me tornei. São 2 pontos importantes neste momento aqui, na introdução dos julgamentos. Quem eu quero ser ou quem eu me tornei. Esses 2 pontos vão me levar a olhar se eu estou machucando as pessoas ou se eu me tornei alguém que cuida das pessoas. Então, um bom exercício que eu gosto de fazer é, se eu estou chegando em algum lugar ou penso em alguém, como que essa pessoa pensaria em mim? Lá vem o Renato. Vem uma coisa boa de lá ou vem uma nhaca de lá? Pense nas pessoas que estão em torno de vocês. Pensa agora, aí. Como que cada pessoa entende, pensa que você é recebido? Lá vem o fulano, lá vem a fulana. O que eles dizem? Se lá vem é com alegria ou é com lá vem fulano? Isso já faz toda a diferença para eu saber em que espaço eu estou. Tá? E a partir daí, nós vamos iniciar uma caminhada de aprender a estabelecer julgamentos. Aprender a manejar a palavra com humildade, para que eu possa me colocar sem gerar uma resistência. Imagine você se eu chego aqui hoje e digo assim, pessoal, é o seguinte, vou ensinar um método infalível, o melhor método do mundo para estabelecer os julgamentos. Pronto. Se foi humildade, não é correto, é uma inverdade, para não dizer uma mentira, porque quem sabe qual é o melhor método? Melhor método para quem? Em qual situação? Em qual contexto? Então,
a humildade, na hora de gerar um julgamento, ela é muito importante, né? Porque eu vou expandindo a capacidade de ação a partir desse lugar. E quanto mais eu falo a partir daí, mais eu vou me desenvolvendo. Isso leva tempo. Lembram do... Peraí que saiu aqui. Lembram do Thomas Edison? A frase famosa do Thomas Edison, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração. Da onde que vem uma frase dessa? Dizem, né, vocês podem me ajudar a procurar lá daí no Google, que Thomas Edison fez 999 tentativas até ele descobrir a luz. Então ele errou 999. Quando perguntado para ele, nossa, tu descobriu a luz, tu acertou um grande evento, uma criação. Ele disse, não, para aí, eu acertei esta, mas antes eu errei 999 vezes. Números exatos ou não, o que nos mostra isso? Que o trabalho, o resultado de um julgamento também é transpiração. Nós precisamos treinar, 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 nos olharmos, nos escutarmos e a partir daí eu vou desenvolvendo de dentro para fora a capacidade de usar aí sim um método para estabelecer os julgamentos. Vamos lá e vamos para frente. Então uma das formas de usar o julgamento é como feedback, né? É muito falado feedback e as pessoas às vezes têm receios de receber o feedback, se sentem machucadas com isso, né? Mas vamos lá, vamos avançando por aí para que nós possamos olhar como estabelecer esse julgamento. O feedback, ele exerce múltiplos efeitos em nós, né? Como eu estava falando, usando o exemplo do líder, na nossa emocionalidade, são líderes que dialogam, líderes que conversam, líderes que ouvem, que propõem, que combinam, que tem uma ordem nos seus relatos, com energia, né? Mesmo que tenha energia. E outros líderes que têm uma bronca, chegam dando uma bronca. Qual é a diferença, né, de efeitos causadores desses dois tipos de líderes? Faz toda a diferença. Assim como tem pais que chegam batendo na mesa, desligando TV, dando ordem, e outros que sentam, dialogam, que também faz toda a diferença. Então, o feedback ele pode gerar uma ação, uma disposição para a ação, ou ele pode gerar uma indisposição para a ação. A pessoa se fecha do lado de lá. Mais uma vez, aí nós precisamos olhar quem eu quero ser, uma pessoa que gera ação ou uma pessoa que está gerando uma disposição para ação. Preciso olhar, eu não acredito que alguém vai querer ser essa pessoa, mas aí é importante identificar. Se a maneira como eu estou falando, me colocando, não está gerando ação, as pessoas não estão fazendo o que eu digo, possivelmente os meus julgamentos estão sendo feitos de maneira equivocada, meu feedback está sendo de maneira equivocada. Porque não adianta eu pegar uma técnica de feedback sanduíche, faz um elogio, depois faz a crítica, depois faz o elogio. Isso não é um julgamento, isso é uma técnica, um formato que pode ser muito útil num lugar específico. Estabelecer um julgamento, isso é algo mais amplo, que gera um contexto maior de entendimento como observador que somos deste mundo, tá? Então vamos adiante. E aí ele vai impactar no campo, né, de quem dá esse feedback, quem presta esse feedback e de quem recebe, né? Que impacto que ele tem nas relações interpessoais, nas relações com os colaboradores, nas relações com a equipe, com os parceiros, nas relações de negócios como um todo na empresa, na relação do casal, na relação dos filhos. Isso tudo vai formando dinâmicas de relações e essas dinâmicas vão evoluindo, vão melhorando, vão gerando mais ações e abrindo mais conteúdos e gerando mais possibilidades de fazer negócios na empresa, de se aproximar, de entrar num relacionamento mais amoroso, mais igualitário entre as pessoas, ou de distanciar através de uma dinâmica que não está positiva, que está negativa. Tá? E a partir deste espaço, onde nós vamos plantando sementes dessa forma nova de se relacionar, dessa forma nova de se comunicar, nós vamos gerando confiança nas relações.
Nós vamos construindo, plantando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, gera um contexto, dá um feedback de uma maneira contextualizada, olhando no olho, de uma forma humilde, com um diálogo construtivo, e esse julgamento vai permitindo que a confiança vá existindo. Me lembro de uma frase do Rumi que eu gosto muito, tenho muito apreço, que é: além da minha verdade e além da tua verdade, existe um campo, e eu te espero lá. O que o Rumi quis dizer com isso? O Rumi é um filósofo do século XIII. O Rumi, quando ele fala isso, ele fala com uma sabedoria muito grande que não existe uma verdade. Existe a minha verdade e existe a tua verdade, a partir do ponto que nós estamos. Qual é o contexto que está envolvido? Qual é a tua criação, a tua constituição e a minha? Quer dizer, são formas diferentes de nós vermos o mundo. E se nós partirmos do princípio de que nós somos, como seres linguísticos, observadores do mundo, e como observadores do mundo, cada um de nós tem a própria verdade que nos toca naquele momento, nós precisamos trazer à mesa este assunto, este ponto, para que juntos, num ambiente de segurança, nós possamos olhar para o norte juntos e criar a partir daí uma posição terceira. Então tem a minha, a do outro, primeira, a segunda, ou primeira e segunda, e uma terceira que é que nós vamos construir juntos a partir daí. Então o Rumi nos traz com uma sabedoria, e eu particularmente acredito que nós transformaríamos o mundo utilizando esta frase do Rumi. Além da minha verdade e além da tua verdade existe um campo, eu te espero lá. Estou te convidando para conversar desprovido de ego, cheios de humildade, gerando confiança em um ambiente, num campo aonde tudo pode ser falado desta maneira construtiva, e a partir daí nós andamos juntos. Se não mudamos, se não transformamos o mundo, transformamos o ambiente em que vivemos. Começamos dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, vamos para a empresa e a partir daí nós criamos um ambiente. Vocês devem conhecer empresas que são boas de trabalhar, empresas que não são boas de trabalhar. Famílias onde se dialoga e famílias onde não se dialoga. Famílias onde se fala sobre a emocionalidade, famílias onde não se fala, casais que se falam e que se conectam emocionalmente e outros que vivem no plano mental, agindo, fazendo, trabalhando e quando que se encontram. Então isso faz toda a diferença neste início, tá? Esse vídeo já está com algum tempo, eu vou interromper aqui para não ficar muito longo e nós damos sequência na próxima aula, beleza?